Deuteronômio 5:33, está escrito assim: ande sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou, para que tenha vida e tudo lhe vá bem, e os seus dias se prolonguem na terra do qual tomarão posse. Amém? Aqui a palavra do Senhor está nos falando para andar em um determinado caminho. E que caminho é esse? O caminho que o Senhor chamou para que você e eu caminhasse. E esse caminho é no centro da vontade dele. Amém? Para a gente caminhar na presença dele. E como eu falei para vocês, que hoje quando eu orava em cima da palavra, eu orava ao Senhor e pedia: Senhor, que não seja o que eu quero falar, mas que seja o que o Senhor quer falar. E Deus me mostrava pés acorrentados, impedidos de avançar. A pessoa queria avançar, mas ela estava aqui, parada, dessa forma. E eu: Senhor, o que é isso? É só correntes, o Senhor vai quebrar? O que é que está impedindo dessa pessoa avançar? São barreiras? São obstáculos? São dificuldades? Medo? O que é que impede essa pessoa de avançar? Ou será que essa pessoa está olhando para trás, para o passado? Talvez algo que ela viveu lá atrás, ou algo que fizeram a ela lá atrás. O que te impede de avançar? O que impede, Senhor, ela de avançar? E já já a gente vai caminhar nessa linha. Mas eu quero trazer algo que Deus falou no meu coração. Que o que Ele tem para essa igreja é para avançar. Quem é a igreja aqui do Senhor? Eu não falo aqui dessas 4 paredes, eu falo de você. Quem aqui quer avançar? Todo mundo aqui quer avançar. Quem quer sair do lugar que você está hoje para ir para um lugar melhor? Eu sou a primeira. Eu sou a primeira e levanto a mão. Porque eu não me conformo onde eu estou hoje. Eu quero algo novo e melhor. E uma das coisas que o Senhor me falou, que impede a pessoa de avançar para frente, de que a pessoa chegue em lugares novos, é o passado. O olhar para trás impede de que a gente viva o novo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fale para ela: olhar para trás te impede de viver o novo. Olhar para trás. E eu me lembro da mulher de Ló. Deus deu uma ordem, anjos foram lá em Ló e falou: Ló, saia logo aqui dessa terra, porque essa terra vai ser destruída. Não tem nada mais para fazer aqui em Sodoma e Gomorra. Vá, avance, vá para um outro lugar, fuja. Ló e toda a sua família fugiram de Sodoma e Gomorra. Mas uma pessoa, ela não viveu o novo de Deus, porque ela olhou para trás. Foi a mulher de Ló, que ela virou uma estátua de sal. Ela foi destruída naquela hora. O que ela estava deixando para trás a fez paralisar, a fez ser destruída. Na mesma hora, ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. E tudo aquilo que ela tinha para viver, dali para frente, caiu por terra. Eu acredito que ela deve ter se desmanchado bonito e caiu no chão. Olhar para trás me impede de avançar, de ir para frente, de viver o novo, de ter algo novo da parte de Deus para mim e para a sua vida. Não sei se foi alguma coisa que te aconteceu lá atrás, algum trauma, alguma coisa, mas o que te fizeram lá atrás não pode te impedir de te avançar. A gente
gente tem que esquecer o que ficou para trás e avançar, olhando para o alvo, que é Cristo. Eu e você fomos chamados para vencer. Quem aqui é mais do que vencedor? Eu sou mais do que vencedor. E ser hoje um mais que vencedor nesses dias de hoje é a gente vencer dores, é a gente vencer a fome, é a gente vencer a falta de dinheiro, é a gente vencer junto com a nossa família. E Deus lhe chamou para que você seja um mais que vencedor. Amém? Em Romanos 8:37, vamos ler comigo. Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores porque Deus nos amou. Certa vez eu estava ouvindo uma pregação e um pastor muito descolado falou: cara, eu admiro muito o diabo. Porque o diabo, mesmo sabendo que ele é um perdedor, que já perdeu, mesmo assim ele continua a lutar para tirar a minha e a sua vitória. Vocês já pararam para pensar nisso? Se existe o primeiro lugar para aquele que vence, que é o vencedor, você é mais do que o primeiro lugar, porque você é um mais do que vencedor. E o diabo, ele não te impede, ele não pode te impedir de alcançar esse lugar alto. Ele não pode tocar e nem lhe parar. Mas existe sim uma pessoa que pode lhe parar, que pode fazer você parar e não avançar. A mulher de Ló, ela parou por quê? Será que o diabo parou ela? Será que foi o diabo que falou: olha ali, mulher, olha para trás? Será que foi o diabo que pegou o rosto dela e virou para trás? Não, foi ela. Foi ela, com aquilo que ela achava que era mais importante, aquilo que ela tinha lá atrás, aquilo que ela vivia lá em Sodoma e Gomorra era mais importante. E ela mesma a impediu de chegar nesses lugares novos. Fala para a pessoa que está do seu lado: se tem alguém que pode te impedir de viver o novo de Deus, é você mesmo. Gente, Deus te chamou para ser mais do que vencedor. O nosso Pai, Ele é o Pai das luzes, Ele é o Deus Criador. A palavra do Senhor diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança dEle. Então o Deus da criatividade, o Pai das luzes, habita onde? Dentro de você, dentro de mim, dentro de você. Andar no caminho dele é andar em conexão junto com ele. Agora a gente vai ver um outro personagem, que é Adão. Adão, ele era tão parecido com Deus, que ele vivia entre os animais. Deus, ele não criou todas as coisas, não foi assim? Ele criou todas as coisas, criou. E o que foi que Adão fez? Deu um nome para todas as coisas que o Senhor tinha feito. Não foi ele que deu o nome para cada animalzinho, não foi isso? Foi. Adão, ele andava na revelação. Ele andava porque ele conhecia a Deus, ele andava na presença de Deus e ele andava com Deus. Ele andava no caminho que Deus tinha colocado para ele, tanto Adão quanto Eva. Mas houve um dia, é claro, como você e eu, nós já sabemos, eles optaram não mais por andar na revelação, de não mais andar na presença de Deus, de caminhar com Ele lado a lado, ser discipulado todo dia, na viração do dia, 5 horas da tarde, quando Deus descia e ia lá discipular Ele. Ele escolheu, ele e Eva escolheram viver do conhecimento.
E Deus não chamou nem eu e nem para você para viver na força do nosso braço. Ele não chamou nem eu e nem você para viver de acordo com o que você acha que vai dar certo, com o que você acha que não vai dar certo. Porque o Senhor nos deu algo para a gente caminhar nos caminhos dele. E o que foi? A Bíblia. Aqui é a lâmpada para os nossos pés, a luz no nosso caminho. Quando Adão escolheu viver no conhecimento, ele não deu conta. O que foi que aconteceu? O pecado entrou na terra. Adão tinha a presença de Deus dia após dia. Ele não tinha dificuldade com nada. Ele era a imagem e semelhança de Deus. A consciência de Adão era a mesma de Deus. A criatividade de Adão era a mesma de Deus. E fale aí para a pessoa que está do seu lado: a sua consciência é a mesma de Deus. É isso mesmo que você está ouvindo. Você é filho de Deus? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você é filho de Deus? Agora responda para ela: eu sou filho. Então, começa você a pensar aí: por que algumas coisas na minha vida não estão dando certo? O que é que está me impedindo de caminhar na presença? O que é que está me impedindo de viver o novo e de ir para frente? Se o teu Deus, se o meu Deus é o Deus que nos criou, que nos fez a imagem e semelhança dele, que me chamou para ser mais do que vencedor em todas as coisas, por que ainda alguma coisa está me amarrando? O pecado amarrou Adão. A falta de não andar na presença de Deus e de viver as suas próprias escolhas, de decidir o que ele queria, fez com que ele caísse. É um perigo para mim e para você caminhar fora daquilo que Deus planejou. É perigoso, é arriscado. E para que a gente possa avançar, sair de onde a gente está, a gente precisa se encharcar na presença do Pai. Amém? Quantos aqui querem mais da presença do Senhor? A palavra do Senhor fala que o temor é a sabedoria. Outro dia desse eu vi uma frase, que o lugar mais terrível de se estar é longe da presença de Deus. É verdade? Se você concorda, diz aí um glória a Deus. O pior lugar de se estar é estar longe da presença de Deus. E eu quero chamar você agora para ler uma passagem da Bíblia aqui comigo, porque Deus tem algo para você. Vamos abrir em Mateus. Perdão, gente, eu acho que eu não... Ai, tá aqui, achei. Mateus 14, 22. Eu não anotei a referência aqui. Esse negócio de passar limpo, às vezes acontece. Mas vamos lá, Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava consideravelmente à distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele.
Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Nós vamos parar aqui. Jesus, ele tinha acabado de ensinar a uma multidão, tinha alimentado uma multidão e dispersou essa multidão. Pediu para que todos fossem para casa. Elas saíram da presença de Jesus de barriga cheia e de conhecimento. Eles estavam com Jesus, aprenderam de Jesus e se alimentaram. Em seguida, Jesus ele dá uma ordem aos apóstolos e disse: peguem o barco e vão para outra margem, porque algo novo precisava acontecer do outro lado do rio. Algo novo tinha que acontecer lá do outro lado. E hoje Jesus dá essa ordem: vá para outra margem. De onde você está hoje, no lugar que você está aqui, Deus está falando: saia daqui e vá para um outro lugar, vá para a nova margem, porque lá tem algo novo para acontecer. É fato que Jesus ia chegar naquela outra cidade e curar enfermos, ia libertar pessoas aprisionadas, e hoje Jesus está dando essa ordem para mim e para você: saia do lugar que você está hoje e vá para o novo. Vá para o novo. E quando a gente começa a observar aqui esse texto, uma das coisas que impediram com que o Pedro chegasse nesse novo, mesmo sabendo quem era Deus, aonde ele estava, foi a falta de fé, foi o medo, foi olhar para as circunstâncias e achar que não tinha jeito. Pronto, eu estou aqui, eu tenho Deus, Ele já mandou eu andar aqui sobre as águas, eu estou com Jesus. Mas o que estava ao redor dele, o que eram os ventos que sopravam, o fez afundar. E eu queria que você olhasse para a sua vida hoje, no lugar que você está hoje, que Deus já lhe deu uma ordem: vá para o outro lado. O que é que te está fazendo afundar? É o medo? É a incerteza? É a insegurança? O que é que te impede de chegar do outro lado da margem? Será que é falta de oportunidade? Será que é a falta de visão? Será que é a falta de um direcionamento? O que te impede de chegar do outro lado? O que te faz afundar nesse barco? Existem oportunidades, queridos, que só passam uma vez na nossa vida. Se a gente não agarrar essas oportunidades, talvez a gente fique presa no medo, que a gente tem medo de arriscar. Eu não sei vocês, mas às vezes você está no lugar que a zona de conforto ela é mais segura. Ela é ou não é seguro? O medo de ir para um outro lugar. Porque eu vou dizer uma coisa: se tem uma coisa que eu olho bem direitinho e com cautela, é para saber se aquele negócio ali vai dar para mim. Se eu vou para um lugar, se eu tenho algo novo para fazer, primeiro eu analiso e olho antes de ir. Mas se eu falar para o Diego: isso daqui vai ser assim, ele nem olhou, ele já vai e se abraça. Talvez eu seja uma pessoa que tenha um pouco de medo, porque às vezes o novo assusta.
como vocês também já conhecem, para poder eu deixar isso aqui mais claro para vocês. A gente estava vivendo aqui do salário do Diego e a gente precisava algo novo para poder ganhar um dinheiro a mais para melhorar a nossa renda. Ano passado eu recebi um dinheiro, investi em maquiagem, porque era algo que eu achava que eu ia saber dominar, pintar, né? Já gostava de me maquiar, de maquiar as meninas, super legal, super da hora. E o que foi que eu fiz? Eu investi em curso, em produto e comecei a maquiar. De vez em quando aí aparece uma mulher, mas não vingou, não deslanchou. E eu continuo maquiando, mas se tiver. Mas eu adoro me maquiar e gosto de ficar me maquiando, né? E vou fazer mais cursos até o final do ano para poder me especializar, porque eu gosto disso, eu gosto de maquiar. E então, não deu certo. A gente investiu um dinheiro aí, foi bem salgadinho, mas tudo bem. Não perdemos, não perdi produto, não perdi nada, tá tudo lá, tudo bem. Mas chegou o começo do ano e o negócio ficou tão apertado que me apavorava. Eu ficava, meu Deus, como é que vai ser? Eu vou ter que sair para trabalhar. Acho que foi ano retrasado. O Israel não tinha ainda nenhum ano. E eu saí para poder fazer a prova do Enem, porque eu queria, no ano seguinte, quando Israel tivesse com um aninho, eu poder ir para a faculdade, para poder estudar. Fui lá, chegou no dia da prova do Enem, e eu fui lá e fiz a prova. Fiquei lá até nas últimas. Nossa, foi tão cansativo. E vim lá da prova direto para a igreja. O Israel ainda era pequenininho, né? E Deus já sabe todas as coisas, né? Olha só. Aí ele sempre muito curioso. Nesse dia ele tinha machucado o dedinho. Aí eu não sabia, coisa tranquila. Gente, coisa tranquila. Mas quando eu cheguei na igreja, a pastora estava me esperando, sabe? E ela estava me esperando com quem? Com Israel. Eu tinha dito já que ia fazer a prova do Enem, essas coisas todas, né? E a gente foi caminhando. Isso no começo do ano havia dito. Do começo do ano para outubro, haja chão. Não era assim? Então, de repente, ela chegou, Aline. Chegou para mim, todo amor, e falou, Aline, eu sei que você quer estudar, eu sei que você é uma mulher decidida, que vai para frente e faz o que tem que fazer. Mas hoje, o Israel, ele é pequenininho e ele precisa de você. Olha só aqui o dedinho dele. É uma coisa pequenininha, para quem já estourou o dedo. Há um ano atrás, ano passado. Mas hoje, eu olhando para o meu hoje, quando eu fui dar aquela retrospectiva, quem conhece o Israel sabe, ele encontra perigo onde não tem perigo. E, gente, se eu fosse terceirizar a criação do Israel, talvez a avó ou uma babá, gente, eu ia estar frio. Do jeito que ele é, comigo e com o Diego, nos coros dele, quem dirá se fosse uma outra pessoa, que não poderia ter o mesmo acesso à educação que um pai e uma mãe têm. Então, naquele dia, eu ouvi a pastora. Nem a segunda prova eu fui fazer. A segunda porque eram 2 provas, né? Então a segunda, que era a redação e a específica lá de matemática, eu não fui fazer. Já fiquei em casa e esperei. E hoje, olhando para trás, eu fico agradecida a Deus pela a minha liderança, que tem nos direcionado num caminho que é o caminho de Deus. Qual a voz você tem escutado quando vem uma direção para você? Para você chegar em lugares altos, qual é a voz que você tem escutado? Eu escutei a voz da minha liderança e não me arrependo, porque hoje eu tenho uma brasinha ali para poder, manter ali na rédea. E às vezes ele foge. Mas voltando aqui para o que a gente estava falando, esqueci. Epa! Qual a voz que você tem escutado? Eu ouvi a voz da minha liderança, não me arrependo. Hoje o Israel, ele é uma criança que vai para cima, ele é muito resolvido, mas ele é muito obediente. Quando chega um não para ele, ele sabe que ali é um não,
Quem já viu ele aqui, a pastora, como ele é muito fofinho, ele é obediente. Ele é muito sangue no olho, mas ele é muito obediente. Foi uma decisão que eu fiz lá atrás, de abrir mão, de ouvir o direcionamento, para que hoje eu pudesse ainda desfrutar. Mas voltando aqui para esse começo do ano, o negócio estava tão apertado, que eu falei, agora eu vou sair para trabalhar. O Israel já está maior, a maquiagem não deu certo, porque eu teria que estar maquiando pelo menos uma pessoa todo dia, e uma vez no mês não está dando. Então, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E o que foi que a gente fez? Foi orar. Como vocês já sabem, por conta do Israel, por conta do Davi. Já trabalhei fora quando o Davi tinha 1 aninho de idade e, rapaz, era desafiador. Antes a gente tinha uma bicicleta, a gente saía com o Davi aqui 6 horas da manhã na bicicleta para ir deixar ele lá na minha mãe. Eu só trabalhava um expediente para que de tarde eu pudesse estar com ele, para que ele não passasse tanto tempo com as outras pessoas. Era algo que o Diego e eu, a gente sempre combinamos. E às vezes fui para um outro emprego que eu saía 2 horas da tarde, chegava 2 horas. Então o Diego, na hora do almoço dele, pegava a bicicleta, que era ali na Pagme, lá na Parangaba, pegava ele na escola, que era aqui na Itaoca, e ia deixar ele lá na igrejinha para ficar com a minha mãe, para quando eu descesse do ônibus, pegasse ele e pudesse ir para casa, para que os nossos filhos sempre estivessem com a gente. Essas foram alguns dos motivos que me fizeram segurar um pouco mais para que eu não saísse do trabalho. E apareceu a oportunidade da loja, como vocês já sabem aqui. E uma das coisas que eu mais tive medo foi porque eu não sabia fazer salgado, não sabia. Sei fazer o trivial lá em casa, que é um arroz, uma lasanha. Isso a gente sabe fazer muito bem. A gente não estava com planos de montar uma loja. Além, vai ser o seguinte, nós vamos pegar uma loja aqui e nós vamos fazer isso, isso, isso. Não foi. Como vocês já sabem, no testemunho que eu contei aqui, a nossa prioridade sempre foi fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. O Diego e eu, a gente já sabe, a gente tem isso bem alinhado, que a gente quer fazer a obra dele, mas que nada lá fora nos atrapalhasse. E eu já, de muito caminhar com muitas pessoas no ramo de lanche, a minha mãe vendia pratinho na calçada de casa, então eu sabia que quem trabalhasse com comida à noite, ela deixava de ir para a igreja. Então eu sempre tive medo de me meter numa coisa dessa. E aí, vendo pessoa, alguns irmãos, o irmão montou ali um negócio e a pessoa parou de ir para a igreja. Fulano de tal botou ali um negócio, parou de ir para a igreja. Fulano de tal estava vindo para a célula, a gente estava orando, Deus abriu a porta de emprego para ele e a pessoa fez o quê? Pegou o beco. Só quis o que estava lá na mão do nosso pai. E aí o que foi que eu fiz? Senhor, eu não sei fazer salgado. Eu não sei fazer um frango direito, porque meu frango sempre saiu aguado. Não importa o tempero que eu faça, só sair aguado. Então, eu não sei fazer isso. Eu vou me meter num negócio desse que eu não domino nada. Gente, o medo tomou conta de mim. E o meu marido... olha aí. E o Diego, eu vou tirar minhas férias agora e vou lá para a loja, vou ajudar lá o pedreiro para terminar logo. E eu fiquei, meu Deus, agora vai dar zebra. Porque essa loja vai ficar pronta e eu vou dizer o que para ele? Eu vou ter que ir. E eu sempre aqui, não amor, já deu certo, vai lá. E a obra lá atrasando e eu, não vai dar certo. De repente falta só energia, tome 1 semana para a energia chegar. E eu, não amor, vai dar certo, tá tudo no controle de Deus. Aline, tu tem que ir para lá, aprender esse salgado. Aí eu, não amor, vou aprender, minha irmã vai me ensinar. Mas na realidade o que eu tinha era medo de agarrar essa oportunidade. Porque se eu fracassasse, talvez as pessoas iam dizer, vixe, tiveram essa oportunidade e fracassaram. Porque às vezes a gente se preocupa com o que os outros falam. Às vezes a gente escuta mais o negativo da pessoa do que
ver o positivo que as pessoas têm para nos falar. Então eu fiquei com muito medo, querido, de ir para esse negócio. Até o dia que a minha irmã falou: Aline, tu não tem para onde correr, tu vai agora, vamos lá para tua casa, compra isso e nós vamos. E o que foi que eu fiz? Abracei a oportunidade e fui. Literalmente coloquei a mão na massa, e vira massa, faz massa, modela salgadinho. E aí o que foi que a gente fez? A primeira parte, a primeira massa, né? Eu só aqui no Espírito: Senhor, vai dar certo, é para ti. A gente faz o plano, mas é o Senhor que dá, né, a decisão final. Então tá aqui. A gente fez os primeiros salgadinhos e levamos para algumas pessoas provarem, e as pessoas: tá ótimo, olha só isso aqui, não é uma coisinha mole. Aí aquela palavra, gente, foi até o que me despertou. Era uma oportunidade que a gente não tinha condições de fazer, mas essa oportunidade chegou pra gente. O que foi que o Diego disse? Pô, agarra, e nós agarramos. A gente não estava planejando, Deus preparou e nós agarramos. E quando aquela pessoa disse: olha só isso aqui, Aline, é crocante, morde isso aqui, mulher, é muito bom. Aí tu tá gostando? Tá mesmo? É bom mesmo? Tu acha que vai dar certo? Porque eu estava com muito medo. E agora, pronto, maio, junho, julho, já é o 3º mês que a gente está com a loja e que é sucesso, que as pessoas têm ido lá comer, é para ele, tem ido lá comer, tem adorado e sempre fala: olha, isso aqui é muito bom e é muito gostoso. É o sazon, né? E é bom, né? Aí eu: não é o sazon não, é o papai. Papai lanche, mas é o papai, ó, lá de cima. E eu fico pensando: Senhor, se eu tivesse ouvido a voz do medo, se o conhecimento que eu não tinha, se eu tivesse me agarrado naquilo que eu estava sentindo, algumas pessoas falando: isso daí não vai dar certo não, Aline, porque vocês só querem saber da igreja. Teve gente que até mandou até um recado para falar logo: olha, Aline, tu fala logo pro pastor que vocês vão ser crente de banco. Aí eu só no Espírito: Senhor, não vou não escuto o que a pessoa está falando não, porque não é ela não. E para a glória de Deus, Deus tem nos levado e feito pessoas tão maravilhosas caminhar com a gente, que em nenhum momento a gente faltou com alguma programação da igreja por conta da loja. Deus sempre foi fiel conosco, não porque a gente foi fiel com Ele, é porque Ele é bom e maravilhoso. Mas se hoje, nós estamos hoje onde nós estamos, foi porque nós ouvimos a voz dEle. Porque nós decidimos caminhar no caminho dEle. O Senhor colocou pessoas nos nossos caminhos, pessoas que nos trouxeram muitas vezes tristezas, mas muitas pessoas que nos trouxeram alegria, que nos trouxeram provisão. Mas uma coisa nós decidimos, que era caminhar na presença, de estar com Ele e de não trocar Ele por nada. E se tem algo que eu posso falar de mim para você, caminhe com Ele, na presença dEle. Faça aquilo que Ele quer que você faça. A palavra de Deus, ela está aqui. Se você abrir essa Bíblia, você vai saber o que Ele tem reservado para você. Mas se você não abrir, você não vai saber o que Ele quer para você. Talvez hoje você precise de uma estratégia para sair de onde você está. E quando eu falava: Senhor, mas o que é que eu vou dizer para o povo? Será que eles vão... Para eles, o fato de estar na tua presença, será que vai ser só o suficiente para ele? Tem que ser o suficiente. Tem que ser o suficiente para que você hoje decida mudar de lugar. A presença dele, caminhar com ele. E quando você estiver na presença, caminhando com ele, ele vai lhe dar a visão. Ele vai lhe dar a estratégia. Ele vai mandar a pessoa certa, a aliança com pessoas certas, para que você caminhe e prospere. Gente, se tem algo mais engraçado que eu aprendi aqui nessa história de Jacó, das listras,
Porque ele passou tanto tempo caminhando na força do braço dele, do jeito que ele queria, mas quando ele fez o concerto com Deus, pagou o que ele tinha que pagar, Deus deu uma estratégia para ele. Vocês já leram a história lá do gado dele malhado lá, que Labão queria enganar ele mais uma vez, e aí ele pegou varas verdes, descascou e colocou a partezinha branca lá no bebedouro? Se Deus fez algo desse jeito com Jacó naquela época, o que é que ele não pode fazer com você hoje? Se eu não sabia fazer um salgadinho, hoje eu sei fazer um salgadinho e já arrisca fazer coisas novas. Quem dirá com você? Mas existe algo que você e eu precisamos fazer. É algo muito simples. É estar na presença. Não importa já o que aconteceu para trás. Não importa o que foi que você já fez lá para trás. Caminhe hoje na presença dele, que ele vai te dar sabedoria para resolver qualquer coisa que venha como consequência e vai lhe dar uma visão para você chegar no lugar novo. Amém? Vamos ficar de pé agora? Vamos orar?